sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Bem-vindo à corretora Menegon Seguros e Investimentos. Eu estou trazendo aqui vocês um pouquinho da nossa corretora, que trabalha há 20 anos no mercado de seguros, para vocês conhecerem nossos produtos de seguro de automóvel, residencial, de vida e previdência. Talvez o seu funcionário ou o seu carro seja descoberto. Então, venha conhecer mais os nossos produtos e a eficiência que você precisa. Mãe de atletas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo, sou do SV Advogados Associados e, em primeiro lugar, quero parabenizar as meninas por esse podcast. Ficou incrível! O SV Advogados Associados é um escritório especializado em direito esportivo. Claro que atuamos também em outros segmentos do direito. Se você precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato com a gente. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: mães de atletas se deparam diariamente com uma série de questões, sejam contratos, sejam direitos de imagens, enfim. O que fazer? Como superar esses desafios? Para isso, nós desenvolvemos um e-book totalmente gratuito para que você tire todas as suas dúvidas. É só você acessar no link aqui embaixo ou qualquer informação que você aqui encontrar, ok? SV Advogados Associados, expertise em soluções jurídicas para quem quer ter o sonho do seu filho. Nos vemos no próximo episódio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast de Mãe de Atleta. E o nosso lema é: hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! E hoje, né, pessoal, é um episódio mega especial, feito para eles e com eles, os pais dos nossos atletas. Caralho, né? Mas não são só pais de atletas, né? São os pais dos nossos atletas e os nossos maridos. Meu que Deus. A gente já teve alguns pais de atletas aqui, né? Sim. Mas esses aqui são especiais, gente. São os nossos BOs. É aqueles que acompanham com a gente essa correria, essa rotina, né? Que divide com a gente. Primeiro, nós somos privilegiadas por ter pais tão presentes, né? Sim, sem dúvida. A gente desce o pau, mas realmente eles também são pais maravilhosos. A gente desce o pau, mas tem amor. Não, tem amor, porque, né, divide com a gente essa não correria. Não é qualquer pai que aguenta essa rotina, A não. rotina que é, e abrir né? mão de tanta coisa, né? Exatamente. O que eu desejo pra gente hoje é paz. Que seja um episódio suave, tranquilo e divertido. Emocionante, né? Que eles coloquem na mesa também o coração deles, o que eles pensam, né? Pois é. Que eles controlem também, né, as emoções pra falar dos nossos defeitos. Mentira, não tem pergunta sobre nossos defeitos, só sobre as nossas qualidades. Estrategicamente. Que defeito? Defeito. Qual seria o defeito, né, gente? O podcast é nosso, o roteiro é nosso. Quem manda aqui é a gente. Então a gente vai falar sobre vocês. E eles vão responder só o que a gente quiser. E hoje Exatamente. eles vão falar que eles não são juízes, eles são só pais. Vão se Gosta muito de defender. cobrar. Exato. Eles vão tentar se defender, espero que consigam. Então, bora lá, gente, que vai ser um podcast com muita risada, muito amor e muito amor de pai, principalmente. Especial. Será um sucesso, que Deus esteja com a gente. Amém. E vai dar tudo certo, meninas. Bora pro primeiro bloco. Primeiro a gente vai receber aqui o Deide, que é o marido da Adriana, e o Elton, que é o senhor meu marido. Senhor Veneno. Bora, meninos, vem pra cá. Bora. E hoje estamos aqui com o senhor Deide, o meu digníssimo esposo, pai do Daniel, do Pedro e do Gabriel. Deide é o dono da DRS e Gesso, que sempre está aqui nos ajudando com nossos patrocínios. É o nosso patrocinador. É, nosso patrocinador. E o Deide hoje vai estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a rotina dele, tá? Como é ser pai de atleta, porque falamos só sobre mães de atleta, e hoje a bola vai ser com eles hoje. E aí eu passo para a Carolzinha apresentar
E junto com o Deide, do ladinho dele, vai estar Elton Veneno. Ele é meu digníssimo marido que me aguenta todos os dias, em todos os jogos. E temos uma parceria de longa data já. Pai do Davi da Maria Clara. Já jogou futebol de brincadeira, porque adora futebol. Fanático por futebol, Deus me livre. E é advogado. Teve a sorte de se casar comigo, né? Aí sim. E hoje a gente vai fazer um episódio para os pais, porque é um episódio no ano que eles merecem. Mentira, gente. A gente convida vários pais aqui e hoje eles vão falar pra gente a experiência deles com os nossos filhos e dentro da nossa rotina. É isso aí, né, Adriana? É isso aí. Então sejam muito bem-vindos, Elton e Deide, no nosso podcast. Obrigado. Bom dia, meninas. Bom dia a todos que estão ouvindo e assistindo o nosso podcast, né? Mães de atleta, fazemos parte. É um prazer estar aqui hoje e contar um pouquinho da nossa história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vão estar assistindo, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês, trocar essas experiências, se divertir com vocês. A gente já se diverte quando vocês estão lá fazendo, né, participando do podcast. Viemos aqui tentar se divertir um pouquinho, participar e compartilhar a experiência com vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, né? Eu sei que vocês tiveram opção e escolha. Estão todo mundo aqui muito, né? Sim. À vontade, não vieram Não. obrigatoriamente, né? Sem Vamos nenhuma começar pressão. com o Deide, rapidinho. Vamos fazer um bate-pronto aqui comigo? Vamos. O que é o futebol pra você? Sem falar sobre ser pai de atleta. O que o futebol era pra você e o que se intensificou quando você descobriu aí que você tem filhos atletas? O futebol, como todos nós somos brasileiros, é uma paixão, né? O futebol é uma paixão, a gente acompanha desde sempre. E tomo como um pai, como um torcedor, como um amigo. Então, o futebol, para o brasileiro, inclusive para mim, é uma paixão. É um esporte que traz uma condição boa para as crianças e para os adultos. E também uma profissão. Ele pode proporcionar um rendimento lá na frente. E te proporciona a educação. Eu acho que o esporte em si, qualquer esporte, ele te proporciona uma educação, uma resiliência, uma forma de ver também o outro lado, quando ganha, quando perde. E muito importante essa parte da educação dentro do futebol. Elton, e para você, qual a importância do futebol? O Davizinho joga aí há muito tempo, a sua linda esposa tem uma escola de futebol e ela comentou que você já jogou uma bolinha também no passado, né? E qual é a importância? O que é que você fala sobre tudo isso aí em 2025, que estamos nessa luta aí, com tantas crianças aí jogando futebol? Sim, o futebol, acho que nós, os brasileiros em si, nascem com o futebol já enraizado, né? Essa é a verdade. E o futebol, eu acho que é uma dos itens, né, que as pessoas praticam e atuam, que mexe com todos os sentimentos, com todas as ações, com todas as emoções, e principalmente com as inteligências possíveis, tanto motora, tanto física, tanto cultural. Então, eu acho que é uma ação fundamental para nós brasileiros, né, principalmente, que consegue desenvolver todas essas outras aptidões. Você vê que as crianças, independente de classe social, de onde estiver, se é projeto, se é profissional, desperta várias outras coisas. Aquele espírito de liderança, aquele espírito de sócio-educacional, social, de você estar com outras pessoas, de divisão, de compartilhamento. Então, o futebol, dentro do que nós temos de entretenimento, de ações e principalmente de atividade física, que aí também volta para a sua saúde, né? Sim. É um item praticamente fundamental e essencial. E como o futebol no Brasil ele é muito potente, ele é muito grande, principalmente a questão da paixão, como o Deide citou. Então, é o esporte e o futebol hoje, para nós, praticamente, quando a gente fala de esporte, está muito associado ao futebol. Então, praticamente é a mesma coisa. Você só faz o esporte quem faz o futebol. Ainda mais nós que vivemos, né, 24 Sim. horas com futebol. E ainda mais os meninos em si, nossos meninos, né?
Não que é só para menino futebol, mas eles também vivem o futebol em si. Então, é uma coisa desassociável que está enraizado na gente. E eu acho que não conseguimos viver sem. Verdade. E sem contar a importância da amizade, né? Que sem através do dúvida. futebol nós construímos novas famílias, novas amizades, e isso faz parte disso, né? Sem Essa é a nossa vida. Sem dúvida, né? Nos conhecemos através do futebol, né? O futebol é isso. Isso. E Deide, pai de 3, né? Começou lá com o Gabriel lá atrás, há vários anos. A Adri já contou Já. algumas vezes aqui como que ele começou. Quando que te deu aquele start de... Caramba, eu sou pai de atleta. Na verdade, o Gabriel ele hoje tem 21 anos. Ele jogou foi federado desde 2011, né? Começou a federar com 7 anos. E aí, minha ficha naquele período era o esporte. Para mim era como se fosse um esporte de uma escolinha, alguma coisa, mas já era um atleta federado, só que eu não dava o devido valor. Porque eu nunca vivi o futebol na veia. Eu sempre convivi e assisti o futebol. Aí, com o Gabriel, começou a ficar sério. Inclusive ele ficou, em alguns times, ele ficou alojado, ele teve lesões sérias, que foram lesões no joelho, que veio a fazer com que ele viesse a desistir do meio do futebol, mas é um apaixonado por futebol. E aí, com os Gêmeos, eu falei, eu não vou entrar nessa. Eu vou deixar pra lá. Eu vou fazer outra coisa. Vou fazer qualquer outra coisa. Mas, infelizmente ou felizmente, veio o meu irmão e a minha cunhada e começou a arrastar eles por 4 anos. Competições, campeonatos pequenos. E ele falava, eu tô levando. Uma hora você vai ter que entender. Levar. Aí chegou o momento que eu entendi, realmente. Eu sou o pai, eu que tenho que participar desse momento com meus filhos. E aí comecei. Então eles federaram com 6 anos. 6 anos eles federaram também. E aí começou essa correria, essa loucura que... Mandei um beijo pro Japa e pra Aline, que estamos aqui hoje por causa deles. Obrigado, Japa. Obrigado, Aline. Beijão. Na verdade, é isso. Eles levavam o primo, e acabou levando os dois. Eles levavam o Arthur, que já jogava, né? Que é o primo deles. E aí levavam eles, porque eles gostavam de brincar na quadra, que a gente morava no meu condomínio. E aí eles levavam. Levou a primeira vez pra assistir, aí eles entraram, interagiram, aí começou a ver que eles tinham aptidão pra isso. Aí começou a jogar. E inclusive o Pedrão, pra quem não sabe, o Pedrão começou no gol. O Pedrão começou no gol, pulava tão lindo, que ele pulava com tanto ímpeto, com tanta vontade, que ele passava por cima da bola. Tava cambalhota. Pra você ver como é que é o Pedrão. Então ele sempre foi aquele garoto mais com ímpeto, com muita vontade. Então aí começou a nossa história no meio do futebol. Aí a gente realmente entendeu novamente que era sério. E aí a gente passou a dar o devido valor, a atenção, inclusive como uma educação, como esporte e também como projeto de vida. Que a gente tem expectativas, assim, como um filho, pelo menos ser um bom cidadão, que é isso que o esporte oferece para todos. Sim. Então, é dessa forma que a gente foi introduzido no meio do futebol. É isso aí, muito bom. Ô, Elton, te fazer uma pergunta bem legal agora. Se você fosse técnico por um dia do Davi, qual conselho que você daria para ele, ou bronca? Como técnico, não como pai. Então, assim, eu vou falar com o meu perfil. Eu não tenho perfil de dar bronca. Ainda mais é questão de esporte nessa idade. Bronca... Você não tem perfil de dar bronca em momento algum. Eu não tenho essa concepção de bronca. Eu acho que a bronca, ainda mais nessa idade, não vai funcionar. Eles não vão entender o que é uma bronca. Mas se fosse construtivo, eu pediria para ele focar mais nos treinos, e dar mais importância para os treinos do que para os jogos. Se concentrar melhor, se preparar melhor. Talvez eu acho que focaria mais nisso, porque o Davi em si, ele é um menino disciplinado. Ainda mais a mãe que ele tem. Ele é um menino bem disciplinado. Eu não entendi. Essa parte você não entendeu? Não. Também não. Acho que a gente não deveria ter trazido. O Davi é bem disciplinado, mas se fosse alguma coisa construtivo pro Davi, para qualquer outro amigo que eu tenho, pedia para focar mais no treino, tentar entender um pouco mais da parte teórica, que eu acho que é um defeito nosso, enquanto pais, enquanto cultural. Acho que se você tiver pelo menos a
parte teórica um pouco mais aprofundada ou introduzida com uma melhor eficiência, talvez as crianças terão mais satisfação, prazer e terão mais um fruto em relação a isso. Não só mais na parte de jogo, mas a parte fisiológica, do que é bom comer, do que não é bom comer, que é bom dormir, que não é bom dormir. Mas são muito novo, né? Compete mais nós pais a aplicarmos isso do que eles buscarem esse conhecimento por si. Entendi. Você já teve algum sonho no passado de ser jogador? E de uma certa forma, o Davi acaba te trazendo essa realização de ser um futuro jogador? Assim, sonho, acho que todo mundo que entra em quadra, por sendo bom ou sendo muito ruim, que talvez é o nosso caso, sonhar, talvez sonhou. Mas eu acredito que sim, que tem uma projeção do Davi em relação a isso. Talvez ele está hoje jogando por uma incentivo mais agudo que eu possa ter feito nesse meio tempo. Eu também não imaginava que ele seria um atleta, porque ele começou porque ele era bem gordinho, muito gordinho. Não parece. Mas você não tem noção. Ele era muito Vou trazer uma foto pra gente por aí do Davi. Não gordinho. Parece, porque hoje o perfil biotipo dele parece ser muito magro. E os médicos, isso com 4 anos, 3 ele anos. Ele precisava emagrecer. Assim. O médico disse que ele precisava emagrecer. Foi, tinha 4 anos, mas ele tomava 1 litro de leite por dia, né, mano? Quem não fica gordo? Não dá. 1 litro de leite por dia. Aliás, se eu comer metade do que o Davi come hoje, eu estaria numa situação muito mas crítica. É por isso que eu tô falando, porque você sempre fala que ele come bastante e aparentemente o biotipo dele é de magro, porque ele é magro. Cada refeição é 1 quilo, 800 gramas, é cada refeição. Um pão, são 3 pães que ele começa a comer. É loucura. O Daniel também come muito. Doideira. E ele é bem magrinho. Aí ele começou com 4 anos, mais ou menos assim, porque o médico pediu. E o médico falou, tem que ser pelo menos 1 hora de esporte intenso. O que eu vou fazer? Futebol. Aí, acho que talvez nós tentamos natação. Aí ele começou a fazer natação e futebol. Aí ele gostou do tal futebol. Isso. Só que ele gostou. jogava com os meninos de 6 anos já na época, porque não tinha escolinha com 3 ali, 4. Então ele jogava sempre com os amigos da Clara, com os mais velhos, pra tentar correr e emagrecer. Aí começou com essa história. Aí começou um campeonatinho aqui, um outro campeonatinho aqui. Como eram os meninos mais velhos, acho que ele teve esse amadurecimento melhor. Acho que proporcionou eu lembro ainda dos primeiros dias dele correndo lá, que não conseguia pegar na bola, mas aí você vê que ele tem uma inteligência motora, né? Ele tinha aptidão para prática de esporte. Então, por isso que ele conseguia. Ele tinha um certo equilíbrio, já equiparado aos meninos um pouco mais velhos. Mas legal. Diferente do... Ele começou na linha. Ele começou na linha. Ele foi ao contrário. Ao contrário, né? O Pedrão no gol, ele na linha, agora eu tô me divertindo. Mas isso aqui é o futebol, hein? A pergunta foi, assim, com certeza tem algum tipo de projeção pela paixão, por tudo, né? Mas hoje eu, ciente, né, até mesmo da questão da realidade do esporte, que é futebol no Brasil, eu tenho plena ciência, né, consciência de que sei onde que deve estar um limite para isso, até onde que pode chegar, onde não pode chegar, não abandona as outras coisas, principalmente o estudo, incentivo demais as outras coisas, não procuro, pai e mãe sempre erram, né, mas a gente procura não abitolar, né, não viver só disso. Mas, às vezes, a intensidade em algumas coisas tende a isso, né? Mas a gente tenta buscar o equilíbrio para não... Até mesmo as competições que participam proporcionam justamente isso. Sim. Né? Porque são competições de alto nível, de alto rendimento. Então, o próprio atleta ele vai se cobrar e nós, como pai, vamos apoiar e vamos entender, como o Elton falou, como dosar isso. Sim. Vocês dosam bem. Procuramos. Deide, qual que é o seu perfil de, né, tá lá um jogo pegado, Pedrão se machucou de novo, não, mentira. O Pedrão tá lá jogando. Então lá, né, é um momento decisivo de um chute de um ou de outro, tá? Sim. O que passa na sua cabeça? Você é aquele cara que
sofre, que olha e quer ver, aquele cara que não quer ver, sai pra lá, sofre em silêncio, grita, briga com eles, tenta se intrometer dentro da quadra? Qual que é o seu perfil? Eu procuro interferir o mínimo possível dentro da quadra. O meu perfil é um perfil de mais apoiar. Sofrer como todo pai, né? O filho vai bater um pênalti, logicamente você queria que o outro batesse. Mas confiando no garoto, você vai apoiar. O meu perfil é justamente esse, sofrer, torcer. A gente teve um episódio que marcou muito, muito a minha vida, e acredito que marcou o Pedrão, que foi a lesão dele no pulso, que quebrou. Sim. Na semifinal contra o Liga Itaquerense, ele caiu na quadra. Quando ele caiu na quadra, que ele bateu no chão, ele já automaticamente segurou o braço e já me procurou. Aí ele falou, pai, quebrei o braço. Eu falei, calma. E eu estava por fora. E todo mundo ficou desesperado, porque viu realmente a gravidade. Daí que dava pra ver, né? Eu lembro do braço dele meio pendurado. Todo mundo desesperado. E eu tentei ficar o máximo possível sentado e concentrado na situação para resolver, do que entrar em pânico. E aí eu fui até lá, dei a volta na quadra inteira, pegamos eles, levamos para o hospital e tivemos que passar por uma cirurgia, tivemos que passar por um afastamento de quase aí 5 meses, foi um período longo, mas sempre dosando, porque quando ele estava ainda lesionado, a gente foi 4 vezes ao especialista, na outra semana, e sempre os médicos liberando. E eu falando, não tá legal. E os médicos liberando, e a competição precisava dele, e os técnicos, como ele já estava liberado, pedindo para jogar, eu falei, não, ele não vai jogar até a gente entender a situação, porque tava muito feio, tava preto, tava duro, não conseguia movimentar o pulso, então foram 28 dias para achar a lesão. E aí, quando achou a lesão, teve que quebrar de novo, teve que passar pela cirurgia, teve que fazer 2 fios de Kirchner, que foram pinos removíveis, né? E isso marcou também porque essa época ele estava no São Paulo, tanto ele quanto o Daniel estava no São Paulo, e eu estava dentro do hospital na noite anterior para a cirurgia. O pessoal de São Paulo nos ligou. Deide, amanhã você traz o Pedro e o Daniel aqui para Cotia, para eles assinarem. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir levar o Pedro. Aí ele falou assim, se você não quer assinar com a gente, você tem outras propostas? Eu falei, não. Infelizmente o Pedro estava na competição com o RS Futsal e ele veio a se lesionar e vai passar por uma cirurgia amanhã. Então aí o professor falou assim, o Dani não vai assinar? Eu falei, não, o Dani vai assinar. A mãe dele vai levar ele e eu vou ficar na cirurgia aqui com o Pedrão, e a gente está na expectativa. Então a gente viveu e vive muito nessa expectativa, nessas oscilações de emoções. Como você falou, qual é a minha posição? A minha posição é sempre apoiar e tentar estar mais centrado possível. Então, como todos sabem, a gente passou por uma fatalidade. A irmã da Adriana, com a sobrinha, passou por um acidente e veio a morrer. E mesma madrugada, que era no dia, eles tiveram a final. Sim. Que é a final da Iber League. Então, eu fiz o quê? Como um pai, preservei eles da situação. Sim. E como um pai que apoia, falei pro meu filho mais velho, falei assim, ó, não fala nada pra ele, eles vão pro jogo e vão jogar. Então a gente estava totalmente fragilado, destruído, foi uma viagem muito longa, mas a gente optou por fazer dessa forma. E graças a Deus, Deus o honrou. Na final ele fez 3 gols, fomos campeão. E é assim que a gente vai vivendo no futebol. O futebol, ele te permite viver muitas emoções. E dentro do futebol eu procuro estar um pouco mais centrado. Lógico que como pai, às vezes a gente sai da linha realmente. A arbitragem, então, é o que mais faz a gente sair da linha. Jura? Eu não sabia. Mais faz a gente sair da linha. Porque ele acho que é por ruindade, né? Não é por maldade. É muito difícil acompanhar o futebol, principalmente no futsal, que a gente está muito próximo, que traz muitas emoções. E erros tão bestas, são erros que Momento do Deide abrindo o coração. Obrigado. Que prejudica, às vezes, o espetáculo. E aí a gente, às vezes, reclama, sai da linha, mas eu procuro fazer dessa forma. Elton, qual que é a sua reação em um momento de uma partida que o Davi se machuca?
a sua reação de pai? O Davi nunca teve uma grande lesão, graças a Deus. Ainda mais porque é goleiro, né? Então ele não tá nas divididas. Ele teve uma vez ele bateu o rosto e tem uma marca até hoje, Ele bateu o rosto, não. Fala a verdade. Chutaram o rosto dele e ficou uma marca ainda no rosto dele até hoje. Você vê aquela cicatriz, não cicatriz, né? Mas uma mancha até hoje. Mas eu normalmente eu tenho a postura de ser calmo, às vezes mesmo não internamente estando bem agitado, tenso, fora da casinha. Mas eu procuro, realmente a única questão que me faz sair de si é a interferência de terceiros, ou seja, a arbitragem. A arbitragem, eu acho que eles interferem aquilo que é a prática. Então, acho que isso é uma das questões, por ruindade mesmo, não é nem má fé, né? Às vezes por ruindade e arrogância, fica aquela coisa entre eles ali. Isso é uma das coisas que me faz sair da casinha mesmo, agitado. Né? Mas em relação às crianças, até as outras crianças, eu sou muito torcedor, vou naquela paixão. Eu tento ficar olhando, analisando, putz, o que dá pra melhorar pro próximo jogo, o que eu posso falar de incentivar. Ainda mais pilhado assim, e eles terem que ter a decisão ali da quadra. Lembrar daquilo que o técnico pediu. Se eu ficar dando algum outro tipo de comando, vai robotizar e vai atrapalhar mais ainda. Então, é muita informação e muita emoção. Muita emoção. E eu acho que não vou agregar nada falando ali alguma coisa naquele momento. Talvez só um posicionamento, não sei, olha as costas, alguma coisa de incentivo, vamos lá, aí ok, mas tomar a decisão em si, enfim, eu acho que eu não vou agregar muito. Então, até mesmo em si, nunca tive nenhum problema dele. Tive o menino que lesionou o braço lá, que joga com a gente lá no zagueiro. Aquilo pra mim... eu fiquei ali desesperado quando aquilo aconteceu, que foi o último grave que eu vi. Ainda mais eu vi que todas as crianças foram ali pra cima, aquilo olhando. E você viu que emocionalmente o jogo depois foi um desastre. Os meninos sentiram aquilo muito. Mas se eu pudesse ali, eu chamava eles de canto, calma, vai dar tudo certo. Acho que é uma emoção que não só um pai, mas todos ali se colocam na situação de como se fosse o nosso filho, né? É bem difícil. A gente não sabe mais distinguir o que é nosso, que todo mundo é nosso. É isso aí. Mas eu tenho um perfil mais... aparento ser mais tranquilo. Ô Elton, você como pai, como é o momento mais marcante, mais emocionante que você já viveu como pai? Tanto do Davi quanto a Clarina, porque aqui acho que o Elton é o privilegiado. Só ele que tem um casal, né? Menino e menina, porque os demais é tudo menina. São emoções totalmente diferentes, tanto com o Davi quanto com a Clara. O Davi, uma emoção só, acho que não consigo te destacar uma. Eu consigo citar aqui, várias. Coisas simples, coisas mais complexas. Acho que os primeiros jogos lá, quando ele começou no gol, que ele era um ano mais novo que os meninos, e eu, sinceramente, não tava botando muito uma fé nisso, né? Ainda mais pra ser goleiro. Aí eu acho que foi um jogo do Lausanne, que ele jogava pelo Guarulhense no Sub-8, mas ele tinha 6 anos ainda, e ele entrou. E ele não entrava 2, 3 minutos quando o jogo tava assim, porque ele tinha deixado claro pra gente que ele era uma experiência, né? Vamos deixar ele aqui treinando para o ano que vem. Até mesmo porque é 2 anos mais novo. Aí ele jogou e desenrolou. Aquilo eu lembro que pra mim foi bem marcante. Eu lembro, foi muito bem. Foi contra o Lausanne. Lá na quadra do Lausanne, que é uma quadra pequena ali, arena. E ele se portou super bem ali. Ele saiu super feliz, que pegou 3 bolas, não tomou gol. E um jogo de federação, né? Então, que é um nível alto. Aquilo eu lembro que me marcou muito. Uma coisa simples que me marcou também foi um jogo, um campeonato. Não foi nem federação, foi numa escolinha, que nem as escolinhas que ele costuma jogar. Ele recebeu um convite para ir. E aí, desse convite, ele... eu não lembro que... Era uma categoria como se fosse uma categoria abaixo...
era 13, ele tinha 11 anos ou 12 anos, alguma coisa assim, mas era só escolinha. E a bola chutava, ele defendia, aí ele lançava a bola, o menino fez 3 gols, ganharam de 3-0, uma coisa simples assim, não foi um jogo. Aí acabou o jogo, os meninos todos foram abraçar o Davi, aí comemorar. Eu falei, Davi, o que aconteceu? Pai, os meninos nunca ganharam um jogo. Eles ficaram muito felizes, pai. Eu falei, não, vamos vir amanhã, eu quero jogar com eles. Legal. Eles nunca ganharam um jogo, pai. Eles ganharam de 3-0, por isso que eles estavam muito felizes. Aquilo para mim foi mais marcante, emocionante, né? Do que um jogo de federação. Enfim, um jogo bem competitivo. Porque esses jogos de federação, aí você fala, não bate o pênalti, né? Sim. Eu acho que essa idade, eles têm que passar por isso. Se eles estão lá, eles têm que passar por isso. Se eles errarem ou não errarem, eu acho que isso, sinceramente, pouco importa. Sim. Nós vamos sentir mais do que eles no final do dia. Com certeza. Quem fica puto quando perde não são eles. Não é o técnico, não é... somos nós. Mas se eles tomarem coragem, ou de bater o pênalti, ou de defender o pênalti, ou de bater aquela falta, de querer bater aquela falta, de querer passar por essa experiência, eu acho que eles estão lá para isso. Sim. Então, se eles participarem disso, o resultado disso é a experiência que eles vão levar. É claro, né, que tudo vai amadurecimento, vai a competência, vai a qualificação, vai o resultado daquilo que eles treinam, mas eu acho que eles precisam e devem passar por isso. É isso. Momentos marcantes sempre virão, né? Tá só no começo. Eles são 13 aninhos aí. Tem muitas vitórias para conquistar aí mais pra frente. Então vocês já falaram sobre o maior perrengue, sobre a maior alegria, e vamos finalizar esse bloco aqui com uma pergunta que a resposta é bate-pronto, tá? 15 segundos que vocês têm para me responder, tanto um quanto o outro. Seu filho foi convocado para a seleção brasileira. Primeira convocação. Você tem uma frase para falar para ele. Qual seria, Deide? Dê o seu melhor. Você, Elton Veneno. Se divirta. É isso aí. Então a gente encerra o primeiro bloco com os meninos aqui. Nós vamos dar lugar agora pra Gi e pra Vivi, que vai receber os digníssimos esposos dela. Obrigada, gente. Valeu. Bom, gente, hoje, como já foi falado, né? Estamos aqui com os nossos digníssimos maridos, pais dos nossos atletas. E eu vou apresentar pra vocês o meu Rafael Sapão. Gente, ele não foi registrado como Sapão, tá? Às vezes eu falo Rafael, as pessoas falam, quem que é Rafael? Não, ele é o Sapão Rafael. Um cara extremamente trabalhador, dedicado no que faz, um pai bravo, mas um pai também muito amoroso, não mede esforços pra fazer qualquer coisa pros meninos, questão de levantar cedo. Às vezes ele chega muito tarde do trabalho, levanta super cedo, leva pra escola, faz o ovinho frio. Dudu tem que comer muito ovo, faz o ovinho do Dudu, bate as vitaminas pro Dudu, porque ele precisa tomar as vitaminas. Se tiver médico longe, leva pro médico longe. Então, assim, tem essa parte que a gente fala que, né, tem que dar uma melhoradinha. Mas é um pai, assim, muito bom pros meus filhos. O amor da minha vida há muitos anos. E é isso, vamos descobrir aqui muitas coisas, né? O que ele pensa, o lado dele também, contar a versão dele, que eu sempre tenho contado a versão de todas as atrapalhadas dele. E hoje ele tá aqui, não só ele como o Marco, né? Que a gente vai apresentar pra gente. E agora, conta pra gente do Menegon. Então, o meu digníssimo esposo, pra mim, Má, pro pessoal Menegon, pra alguns Menegon pai, porque tem o Menegon pai e o Menegon filho, né? Quando eu tô brava é o Marco Aurélio. Ele é uma pessoa, principalmente, acho que a principal característica dele é muito determinado. Quando ele quer uma coisa, ele é muito determinado. E aí, assim, ele é um pai que... Não posso dizer que ele cobra bastante, mas ele tá ali, assim... O que ele fala sempre pro Luiz Felipe é... Não importa se você vai bem ou vai mal. O importante é você dar o seu melhor. Então, é isso que ele mais cobra, tanto no futebol quanto na vida. Eu acho, assim, que é o que mais ele foca e o que mais ele passa para os meninos, né? Então, assim, tudo que você se prontifica a fazer, você tem que dar o seu 100%. Ou então você fala, olha, isso eu não quero, e é o que a gente passa para os meninos. Estamos juntos há só apenas 28 anos, então, assim, é um tempinho já, né? De muitas histórias, muitos perrengues na vida, né? Já passamos muita
muita dificuldade, passamos ainda. E estamos juntos aí nessa jornada, né? Vindo do interior para São Bernardo por conta do futebol. E assim, e é um pai que está sempre ali, sempre, às vezes até o Luiz fala, não, pai, não precisa ir, mas ele tá lá sempre junto, porque ele quer estar junto, ele quer apoiar, ele quer tá participando de cada fase do pequeno. Como já participou do mais velho também. Então, sejam bem-vindos, nossos pais de atletas. Aê! Obrigado pelo convite, ter aceitado. Obrigada por vocês terem vindo por livre e espontânea pressão. Não vem. A Viviane colocou a faca no meu jugular e falou assim, agora você vai. Não, você tinha que vir. Eu te perguntar uma coisa, começar com uma pergunta que não tem nada a ver. Por que sapão? Por causa do meu pé. Pior que é desde pequeno. Sempre, desde pequeno, meu pé não tem a curva. Meu pé é largo, né? Era pra eu ter feito a cirurgia, não fiz. Minha mãe não me levou pra cirurgia. Agora entendi. Aí ficou sapão. Porque joga mal futebol. Atrapalha a gente quando joga. É culpa do pé. Ficou sapão o pé. Nossa, eu nunca imaginava. E pior que o pé do Dudu e do Miguel é igualzinho, eles vão sofrer. O Dudu vai sofrer com a chuteira e o Miguel com os tênis. Sempre tem que comprar um número maior. Ah, entendi. Imaginei, eu achei que tivesse a ver com um príncipe, alguma coisa. Não tem nada a ver só com o pé mesmo. Não. Mas eu tô tentando fazer ele virar Eu arrumei a princesa, dei um tá beijo. 22 anos dando beijo nela e não virou. Ainda não virou príncipe. Isso aí já ensaiamos em casa, viu, gente? Ixi, é igual Shrek lá, viu? Não é ela que vira... Não. É você que virou a... Como é que é o nome da outra? Fiona. É. Então vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta pra você, Sapão. Seja sincero, hein? Uhum. Hoje em dia, qual que é o maior desafio que você acha em ser mãe? Ser pai de atleta? Maior desafio, boa noite pra vocês todos, pros telespectadores. O maior desafio, ser pai de atleta, é a gente sempre manter o foco e a responsabilidade dos meninos no que eles almejam e querer ser. Ele quer ser jogador, né? Meu sonho, o nome dele é Luiz Eduardo, porque eu falava, ele vai ser um doutor Luiz Eduardo. Só que virou Dudu. Aí virou Dudu, jogador de futebol. Mas é assim, para ele manter o foco e ter a responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, o futebol te traz horário, comprometimento, essas coisas, né? E ele é um pouco assim, tem hora que ele dá aquele branco nele, assim, meio desligado. Dudu, se arruma aí, tem que... tá bom, né? E é isso daí, pra ele manter o foco. É a responsabilidade. Verdade. Marco, e você? Como que você lida com as emoções do Luiz, né? Quando ele volta de um jogo frustrado, de um treino, o que você fala, assim? Como que é a sua abordagem com ele relacionado a isso? Eu sempre procuro. Primeiro, boa noite a todo mundo, né? Tá assistindo. Eu queria saber se vai ficar passando esses elogios, né? Porque são raros mesmo. Grava e fica colocando no repetir. E ainda bem que ela completou. Daqui a pouco vem Marco Aurélio. Quando vem Marco Aurélio me negou um filho, ferrou. Aí já sai todo mundo correndo. Até os filhos se escondem e já sabem que o bicho tá pegando. Uhum. Na verdade, eu sempre falo pro Luiz assim, ó. A gente tem que ter sentimento, tem que sofrer, tem que sair alegre, mas dia seguinte é diferente. Vai lá e faça, melhore o que você achou que não foi bem. Então, mas você tem que sentir. A pessoa que não sente, não é indiferente, você não sabe se está no caminho certo ou não. Então você tem que estar sempre sentindo. Eu procuro orientar, dou bronca quando que dá bronca para corrigir, mas quando tá muito triste, outro dia ele perdeu, mas jogou muito bem, fez o pênalti, foi o primeiro, bateu o pênalti. Eu elogiei, falei, cara, não tem que chorar, ergue a cabeça e vai para cima, Agora, quando também sempre eu tava batendo pênalti, sempre procuro preparar também para a emoção de errar. Sempre falava, uma hora você vai errar, tem que estar preparado para isso. Ele errou, eu falei, esquenta a cabeça. Sempre falei pra você que ia acontecer isso, continua, não se abate com isso e não largue mão de bater. Então, eu sempre procuro
ter essa dosagem com ele. É difícil, né? Claro que a gente passa Na um prática pouco do é mais ponto, difícil, vai, né? a teoria sempre é linda. Às vezes, sim. Mas a gente tem tentado acertar. Isso aí. E desses perrengues que a gente passa, assim, às vezes. Já teve alguma vez, Sapão? Não vou chamar você de Rafael, porque eu não consigo. Não consegue, é só eu. Só a Viviane. Só a Viviane. Você quer me chamar de Sapão porque alguma coisa ela quer. Verdade, é o contrário. Alguma coisa, assim, que o Dudu passou, que você teve que dar força, mas lá no fundo, assim, você sofreu, você, tipo, teve até... Ou chorou, ou teve vontade de chorar, de algum... Ah, chorar. Ele é muito quando chorão, gente. Se eu não chorar aqui, é mentira. Assim, emoção dele, assim, às vezes eu tento ser forte na frente dele, né? Como ele é muito fechado na dele, ele não fala, não se abre pra nós, né? Muitas coisas a gente fica sabendo pela boca dos pais dos outros meninos. Ó, o Dudu tá assim, ó, Dudu, aconteceu isso com o Dudu fizeram isso e tal. E as frustrações, assim, eu tento passar firme e forte na aparência pra ele, né? Mas às vezes quando eu tô indo trabalhar, dirigindo assim, aí tem uma hora que eu começo a pensar, eu fico brabo assim, choro de raiva. Eu falo, caramba, eu queria estar ali do lado dele, queria que ele falasse comigo, se abrisse comigo, pra me dar um conselho, pra ele saber se defender, pra ele não ficar frustrado, falar, pô, eu tô sozinho nessa barca? Não. Tem o pai e a mãe, né? Pra estar do lado, né? E queria sempre estar assim do lado dele, né? Mas, como ele é um menino fechado... Mas eu acho que você tem que ver que ele é um menino... Isso é bom até, não é tão ruim. Precisa se abrir um pouco, mas ele tá pronto pra vida. Ele consegue... É o que eu faço com ele, né? Eu falo que nem... eu sou o pai chatão, né? Pai brabão. Porque assim, é que nem eu falei no começo, né? Horário. Eu, desde pequeno, sempre fui... Se é 9 horas, é 9 horas. Se é 10 horas, é 10 horas. Não é 10 e 5. Por sinal, vocês escolheram certinho, né? Aqui chega sempre no horário. Um casal anterior... Um casal foi entrevistado. São os dois que sempre gostam de atrasar. Os dois casais, cadê? Tá lá no jogo, eles esperando. Falar alguma coisa, né? Porque eles falam assim que eles falam só coisa certa. Só muito certinho a dupla. São muito certinho, só que eles chegou atrasados. Aqui é o que chega no horário certinho. O que foi antes sempre é 9 10, às vezes é até, o trânsito. Às vezes até discuto assim com a Viviane, né? Com ele, cobrando ele. Mas não é assim, não é cobrando por ser chato. É porque é o meu jeito desde pequeno. Sempre... ser chato. Ser pontual, entendeu? É uma coisa que é assim, tipo assim, eu prefiro esperar do que fazer os outros esperarem. É verdade. Não, tá certo. Mais ou menos, mas é isso. Não, ele tá certo, sim. A intenção é boa, gente. Só que a execução, eu falo pra ele que o problema dele vamos focar, que é sobre futebol, não é sobre a gente, eu quero relacionamento. falar que o Sapão é focado e ele sabe fazer várias coisas em casa. Os nossos maridos não sabem. Não é problema de família. Ele limpa a casa, ele limpa a casa, ele lava a louça, ele faz café da manhã pra Vivi. Tá vendo, marido? Por isso que escuta, marido. Deixa eu contar. A gente expulsou o Sapão no grupo. O Sapão não faz mais parte do nosso grupo. Expulsaram do grupo, só que eu postava lá, eu lavando banheiro, falava, faça um agrado pra esposa. Em vez deles passando pano, lavando a louça. Verem isso e mudarem, não, eles lá expulsaram ele do grupo. Às vezes lá na casa do Ricardo, né? Comemos uma pizza lá, fui buscar o Dudu lá, né? Aí eu fui lavar a louça lá, a Juliana não deixou lavar a louça. E é um hábito meu, né? Aí, tipo assim, eu quero que ele seja ativo. Gente, ele tá contando tudo isso que não é pra gente pegar no pé dele quando ele joga lixo, quando ele faz as bagunças. Então, assim, ele é um cara bem dedicado em casa. Mas, às vezes, essa questão de pais dá uma saída da casinha, né? E como todos. Acontece. Eu entro no barco junto com o Menegão. Tá bom. Eu tenho que ir lá te defender, tá louco? Ô, Menegão, conta pra gente. Essa daqui é... Quem é mais nervoso nos jogos? Se é você ou a Gi? Como que você fica na hora do jogo? Qual é o seu sentimento? O que você quer fazer? Algumas pessoas já imaginam, mas vamos ouvir dele. O que ele vai contar? A pessoa não tá vendo a arquibancada que tem aqui atrás, a cara da arquibancada.
Como que é você? Ah, Mais nervoso é você agir? Conta aí, o primeiro ponto. Nervoso? Durante os jogos. Depende com o juiz ou na situação do jogo. Eu fico... Na verdade, eu gosto de assistir o jogo sozinho e andando pra lá e pra cá. Não consigo ficar parado. Parece que eu jogo junto com os moleques. Tem que colocar ele de bandeirinha, Eu vou jogar junto com eles assim, mas no meu canto ali. Nervoso a gente fica com o juiz, como já foi, a maioria falou, tá muito ruim, mas faz parte, né? Isso a gente não tem jogado lixo ainda no juiz, tudo mais. Tem que tocar. Mas... Pedir perdão. Não, mas ó, deixa eu falar uma coisa. No campo, ele fica andando pra lá e pra cá, né? Agora, no futsal é terrível, gente, porque ele quer brigar com o juiz até quando não é o sub dele. Eu falo, deixa os pais do sub deles brigar com o juiz. Espera a sua vez pra tá lá assistindo. Tá assistindo lá o do sub-16, sub-18, tá lá, juiz. Aí ela fala, pelo amor de Deus. Aí ele fala assim pra mim, lá o fulano xingando também. Não sou casada com o fulano, eu sou casada com você. A mulher do fulano que controle o fulano. Você pare. Não é assim? Mas a sua intenção é, a gente sabe que é bom, mas assim, é pra ajudar. Você tá ali naquele vai e volta, tentando orientar, como que é? Você acha que a sua adrenalina tá muito alta? Eu tento não, a minha adrenalina é mais alta mesmo, mas eu procuro até, às vezes, não falar tanto mais com o Luiz. Antes eu falava tudo, a gente tenta orientar, às vezes, não só com ele, com outros meninos, a gente tenta ajudar, às vezes, no calor do jogo, eles não estão vendo algumas coisas. Mas sabe, com barulho de torcida, campo mais longe, futsal ainda não escutam. Mas a gente tenta ajudar, ou às vezes muito acalmar, né? Tem hora que tá nervoso, tem hora que tá perdendo um pouco, tá apanhando, somente a posição que ele tá jogando, ele, né? O Dudu costumam apanhar. O Dudu ainda sabe se defender um pouco mais, o Luiz não abre braço, até o Deide ensina, viu? Tem 2 braços, tem que começar a se defender mais, tem não sei o quê. Faixa roxa de judô. Mas essa questão assim de ajudar, de orientar, no começo atrapalhava muito, hoje tem tentado dar uma bela segurada, que às vezes ele não entende, né? Que a criança tem 13 anos só, mas é no intuito de ajudar só. Tentar contribuir um pouco. E o andar e correr pra lá é pra soltar um pouco a minha adrenalina mesmo. Não, que vocês tentam ajudar, a gente tem certeza. Mas que vocês não ajudam, assim, a intenção... É que tudo em excesso, até a tentativa de ajudar em excesso atrapalha, né? Mas, às vezes vocês ajudariam mais, né? Mas assim, a gente entende que é um esporte emocional. E, Sapão, fala pra mim, o que você mais admira no Dudu? Em questão da parte de atleta dele. A força de vontade dele. Mesmo, assim, eu cobrando, assim, as regras da vida, mas no campo ele corre até a bola sair. Se a bola não saiu, ele não para de correr, né? Isso que me deixa mais feliz. Ele é determinado, né? Determinado. E que nem ele falando, assim, de falar ou querer orientar, assim, os meninos dentro do campo, da quadra. Uma vez eu fui chamar a atenção, né, pra ele ficar mais atento, assim, né? Pô, mesmo que ele tá dando o máximo ali, a gente sabe que ele pode dar um pouquinho a mais. Pode dar um pouquinho a mais. A gente quer ativar esse lado pra ele ir um pouco mais rápido, né? Só sua sangue, assim. Aí foi até uma coisa de posicionamento, aí ele mandou ficar quieto. Eu te juro, velho. Eu falei, mano, eu vou pegar esse moleque, pegar ele pelo pescoço quando ele sair. Mas eu fui entender que era coisa do treinador, que eu tinha visto o treinador falando, né, orientando ele, né? Aí eu fui querer, né, não, Dudu, mais pra frente, né? Aí ele, pai, fica quieto, mano. Deixa o treinador falar, pai. Desse dia pra cá, eu não só torço, parabéns, sei o quê. Às vezes, né, eu quero falar alguma coisa, mas eu quero que ele não veja eu falar, quero que eu não veja, não escuta eu falando, né? E ver eu sinalizando assim, né? Pra ele ir pra frente, mudar de posição. Meu, infelizmente, a gente quer que nós pais,
quer que o nosso filho jogue de uma forma, mas só que eles têm que respeitar o que o treinador orientou eles, né? E nós também temos que respeitar, né? Porque é a visão do treinador. Tá vendo? Só que Eles sabem, gente. Eu instrui bem sabemos em casa. disso, né? Só que Pra falar só. assim, na emoção do jogo, da partida ali, a gente, né? Quer Sim. ser A gente mal fala, educado. aqui a gente fala o que tem que fazer. Não exatamente o que a gente faz, mas a gente faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Na verdade, eu acho que assim, eu sempre falo, a gente cobra de quem a gente sabe que pode entregar. Não adianta você cobrar de quem você sabe que não vai entregar. Então, quando ele tá cobrando alguma coisa a mais do Luiz, é que a gente sabe que eles têm potencial para entregar. Ou quando do Pedro, do Dani, do Davi, são moleques que têm potencial. E tanto é que estão no esporte de alto rendimento que tem que entregar. Às vezes falta um pouco, ou conhecimento, que é o que eu brigo muito, leitura de jogo, estudar um pouco mais o futebol. O futebol é físico-tático. Sair do celular, físico-tático, estudar o futebol. E mental. Então você tem que ter esses três muito bem preparados. E às vezes a gente fica brigando com eles por isso. Fala, você precisa equilibrar. Lógico, né? Quanto mais você conseguir ter os três altos, beleza. Mas tem 13 anos também. Mas quanto mais se preparar antes, melhor você vai chegar lá na frente. Então é um processo que é o que eles querem, né? Então, se é o que eles querem, que eu falo também, faça. Que nem a Giovana falou. Tudo que eu procuro fazer, eu sou muito determinado. Então eu falo pra ele, tem que ser desse jeito. Não quer mais? Todo o direito falou, acabou. Vai fazer outra coisa, mas tem que fazer o que fazer bem feito e até o fim. Tudo tem começo, meio e fim. Então faça bem feito. Depois terminou, não quero mais, toca a vida, vai fazer o que quiser outra coisa, não tem problema nenhum. Agora voltando na pergunta da Gi, o que eu mais admiro no Dudu é a determinação dele, o foco que ele tem no futebol. A gente admira também isso. O Dudu, tá gravado, foi 2 vezes que ele elogiou você, tá? Depois quando vier bronca vai falar, tá vendo, papai? Não, e pior que jogo passado ele fez 3 gols, o terceiro gol ele fez do meu lado ali, correu pro meu lado, eu falei, nossa, vai vir me abraçar, né? Nossa! Ficou no vácuo, só pô. Fiquei no vácuo, velho. E até o pai do Dagoberto começou, seu pai aqui, vem aqui, abraça nós. Então mandou um joinha. Ainda foi pro cara, não foi nem pra mim, velho. Mas eu também fico nessa, viu? Falei, por favor, faz um gol, faz um coração pra mãe. Ai, mãe. Ô, Dudu, acho que tem mágoa de Dia dos Pais, pode fazer um gol no Dia dos Pais. Tem uma mágoa no coração aí já, Dudu. Ele faz gol pra todo mundo, menos pro pai. Pra Carol Veneno. Mais corneto o time todo, mentira. Faz pra Carol e não faz pra mim, velho. Que chega atrasado e eu chego pontual. E não faz. Dudu, por favor, hein? Isso aí. Espera aí no próximo jogo. Ô, Marco, conta pra gente qual foi o momento, assim, que você acha mais... Perguntar 2. O mais engraçado que você teve, assim, com o Luiz, de campeonato, de treino. E um mais emocionante, assim, que você fala, caraca, eu vivi isso com meu filho, que legal. Dessa trajetória aí do Luiz até hoje. Nossa. Engraçado, putz. Engraçado tem um monte, porque o pessoal não convive, principalmente no tempo do DRS, né? DRS tem um monte, mas o engraçado é que o Luiz sempre tá aéreo, né? Então, tudo que acontece, ele... Luiz, o que aconteceu? Você viu outro cara bravo? Vi. E aí? Quando ele falava pro técnico, né? Uma vez ele falou pro técnico, o técnico falou que ia colocar ele de zagueiro. As primeiras vezes que ele tava jogando campo, ele falou, você vai fazer... Não, pro Robson, foi pro Robson. Ele falou, não foi... vai fazer... Você falou isso pro técnico? Isso com 10 anos de idade. E quem contava era o Miguel. O Miguel falava assim, eu não acredito que ele fala isso. Miguel. Ele virou e falou... Miguel Gasparini? Eu falei, o Luiz dá umas... Então é assim... engraçado, então tem essas tiradas dele que você fala, tal coisa... tá lá, é meio... Vai na lata. Meio... mas eu acho que talvez essa seja mais engraçada, assim. Mas ele é muito... depois eu tenho que perguntar, eu chamo normalmente o Pedro e Dani, fala pra mim o que aconteceu. Daí o Pedro é mais seco e o Dani vem um relatório imenso. E o Luiz não tá entendendo nada. Tal coisa. Então é mais ou menos isso. Agora é emocionante. Nossa. Eu acho assim, pela história, quando ele ficou no Palmeiras, porque
não preciso nem falar, né? Coração Luiz Felipe. Felipe, somos palmeirense doente. Chama Luiz Felipe, porque foi uma discussão em casa, porque ou ele ia chamar Edmundo, ou Pelo amor Evair, de Deus, Marcos não gente. podia ser. Imagina, Evair, Edmundo, por isso. É verdade. E até o Felipão, a gente contou pro Felipão. A gente encontrou o Ele Felipão. falou, viu? Gente, não E- tinha, era Evair, Edmundo, era Djalminha. Djalma, imagina, Valdívia, na época tinha Valdívia. Coitado. Meu, 2012 Aí eu, não, esse não. Aí eu falo, Luiz Felipe. Então o nome Então dele tá no céu, é Luiz. Luiz Felipe porque, por causa do Palmeiras, e quando foi chamado, eu falei, vai lá, curta, não sei quanto vai durar. E aí meu pai era um palmeirense, eu adoro, né? Eu gosto de futebol por isso. Eu escuto futebol, assisto na TV, escuto no rádio. Até mostrei antes de entrar aqui, meu primo ontem mandou pra mim um storyzinho aí de WhatsApp, o povo escutando o jogo no rádio e caía e se ia baixando o som quando dava interferência, ia baixando pra escutar. Bem na hora mais importante, saiu o gol, você não escutava ele. Então a gente bem doente e ele conseguiu, ficou. Logo em seguida meu pai veio falecer. Então, mas pelo menos meu pai viu ele com fotos com a camisa do time de coração, por pouco tempo que ficou, mas viu. Então eu acho que esse foi mais emocionante pelo contexto. Mas eu acho que vai ter mais emoção aí daqui pra frente. Não, é só o começo. É só o é isso começo, aí. né? Então. Prepare o coração. Eu não sabia que era Luiz Felipe por causa do... E a gente Não, encontrou o do Felipão e Palmeirense. contamos pro Felipão. O Felipão, ele é zagueiro. Eu falei, não, Felipão, não tem nada a ver com o zagueiro. Eu contei a história, ele falou, que legal, que legal. Mas é muito legal mesmo. Não sabia, não. E assim, só pra finalizar agora dos dois, o que vocês acham que o futebol significa pra vocês mesmo, não pros meninos, assim, o futebol e não só o futebol, o esporte na vida de vocês? Futebol e o esporte, eu acho que é tudo, né? A nossa empresa a gente construiu pelos relacionamentos que eu tive no futebol. O estudo que eu tive foi bolsa por causa do futebol e do esporte, né? Sempre incentivou o Neto. O Neto jogou dos 12 aos 19 anos o handball. Então eu acho que o esporte é tudo. Nós, como casal, depois que eu não conseguia mais jogar bola, a gente começou a fazer correr e pedalar do atro, daí levamos nosso filho. A gente sempre foi uma família que sempre o esporte fez parte da nossa vida, e eu acho que ele traz benefícios, amizade, network pro serviço. A gente constrói relacionamentos pelo esporte, né? O esporte, além de te dar disciplina, te dá saber o ganhar ou perder, o convívio com diferentes classes sociais, ele não põe barreiras em classes sociais, você constrói amizades, né, duradouras, né, um relacionamento sem barreiras financeiras, sem barreiras ideológicas, que hoje é muito. Então, o esporte em si integra, ele deveria ser mais incentivado nesse país e na escola, principalmente. Ficou difícil agora. Só me deu algumas amizades péssimas, tipo safão. Tem amizade que a gente conquista de longe, lá de Botucatu, né? Nem sabia que existia essa cidade, né? Safão. O esporte, pra mim, particularmente pra mim, sempre é tudo, né? Porque eu, quando era mais novo, sempre pratiquei esporte. Só que, assim, eu não tinha nada muito a ver com futebol. Jogava bem, sempre fui campeão nos interescola, né? Ele fala que faltou um empresário. Só faltou um empresário e um investidor, né? Meu pai e minha mãe... Todo mundo que fala isso, filho. Meu pai e minha mãe, eles não, assim... Não faz o que a gente faz hoje pros nossos filhos, né? Eles não faziam pra mim, né? Mas assim, minha mãe, ela sempre me incentivou no esporte de contato, que nem eu fiz 7 anos de karatê, né? Sempre eu fui atrás. Hoje eu sou sedentário. Hoje em casa a gente pratica boxe. É por isso que toda vez a culpa é dos pais dele, né? Por isso que toda vez que tem problema com o Gisele, ele quer ir pra contato, com isso pra contato. Que é só karatê, né? Eu fiz bastante tempo de karatê, fiz jiu-jitsu, né? Aí estourei o joelho e não fiz mais nada, né? Agora a gente vai no treino 3 vezes por semana, mas não... Continua gordo. Né? Eu também tô nessa. Eu vou pro treino todo dia, mas eu não emagreço. Justiça isso. Só porque o treino é dos meninos, a gente emagrece, né? A gente treina o maxilar, né? O maxilar aqui é forte.
Então, o esporte pra mim é um escape de... Que hoje tem muita gente que fica deprimida, essas coisas, depressão. É um escape pra você sair um pouco do foco, assim, da pressão da vida, né? Responsabilidade de conta, família, essas coisas, né? E também é bom que nem o Menegão falou, né? As amizades que a gente constrói, né? Pessoas boas. Tem aquelas pessoas que a gente, né, fica com o pé atrás e tal, tudo, mas quando a gente vai a fundo, a gente vê que não tem nada a ver com o que a gente pensa. Menegão, ele nunca me convidou, a gente fomos lá em Botucatu jogar, eu, o Elton, né? O cara nunca teve a coragem de chamar nós pra comer uma pizza na casa lá em Botucatu. Que é mentira, porque a gente estava aqui. Não, eu tô Vocês brincando, batendo na gente dava aqui. Eu fico pegando. Mas teve excursão pra Botucatu. Teve excursão pra Botucatu. Não teve fomos, excursão. Né? Não, mas o esporte é essencial, assim, pra responsabilidade, comprometimento, né? E é tudo, saúde, tudo. Em volta da vida, o esporte tem que ter, né? No dia a dia também. Vendo? Respostas bonitas. Isso aí, gente. Obrigada de vocês terem aceitado nosso convite, então. Viu? Vocês falaram muito bem, podem participar mais vezes no nosso podcast. A gente deixa, tá bom? Só na base da pressão, né? Obrigado por serem pais tão presentes. E agora vamos chamar os outros pais pra gente finalizar aqui, né? Então, bora lá. Todo mundo agora pra falar tchau aqui pra galera. Ser pai de atleta é ser firme, mesmo quando o coração está tremendo. É estar presente nos bastidores, mas fazer toda a diferença no palco. É vibrar na arquibancada, muitas vezes sendo herói sem medalhas. É acreditar junto, torcer junto e amar além de qualquer resultado. Feliz Dia dos Pais! E o nosso lema é: hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, adrenalina. Aplaude daqui, grita de lá.